De que serve receber as cinzas na testa se você dorme ao lado de coisas que continuam entristecendo o Espírito Santo dentro da sua alma? Leia novamente e pense nisso de verdade. Não estou falando dos grandes pecados, daqueles que se confessam de joelhos diante de um sacerdote. Estou falando dos silenciosos, daqueles que ninguém vê à primeira vista, dos que permanecem em uma estante, respiram dentro de um armário ou brilham no criado mudo às 2 da manhã. Porque a verdade é esta: nesta quarta-feira de cinzas, quase ninguém lhe dirá com clareza. Mas o seu quarto não é apenas um cômodo, é terreno espiritual. E talvez, sem perceber, você tenha deixado ali mesmo uma porta aberta para o inimigo. Padre Pio não reparava primeiro nas cinzas que alguém levava na testa. Ele reparava no que aquela pessoa escondia nas gavetas, nos objetos que conservava, no peso invisível que continuava vivendo dentro de sua casa e de sua alma. Às vezes, chegava a afastar algumas pessoas da absolvição, não para condená-las, mas para protegê-las. Porque receber um sacramento enquanto se continua apegado a um veneno oculto não cura a alma. A ferida pode tornar-se ainda mais profunda. E essa advertência não pertence apenas ao passado. Está viva agora, também para você. Porque a quarta-feira de cinzas não é simplesmente um rito nem um costume piedoso, marcado por um pouco de pó cinza sobre a pele. É a abertura de uma porta. É o começo de um caminho de 40 dias pelo deserto interior. E se você cruzar essa porta carregando ainda certas coisas perigosas em seu quarto, coisas que talvez nem sequer tivesse considerado graves, sua quaresma pode se tornar uma máscara bonita sobre uma casa que continua sem estar verdadeiramente limpa. Por isso quero que você permaneça até o final deste percurso, porque vamos entrar em 9 coisas concretas que, segundo o olhar espiritual extraordinário de Padre Pio, podiam bloquear a graça de Deus no lugar mais íntimo de uma pessoa, seu quarto. O lugar onde a alma fica mais exposta. O lugar onde você dorme, onde sonha, onde todas as defesas que você levantou durante o dia desmoronam por completo. E se, enquanto ouve isto, já lhe vem à mente algo que existe nesse quarto e que não deveria continuar ali, não ignore. Talvez esse incômodo já seja uma graça. Imagine agora um pequeno povoado no sul da Itália, escondido entre montanhas, chamado San Giovanni Rotondo. Ruas de pedra, uma capela antiga erguendo-se sobre os telhados, cheiro de incenso e de oliveiras ao amanhecer, e uma fila de pessoas esperando desde muito cedo, com terços entre as mãos, com cartas, objetos e perguntas que não haviam encontrado resposta em nenhum outro lugar. A cada dia, Padre Pio olhava o que traziam, o visível e o invisível, e via coisas que eles não haviam contado a ninguém. E é precisamente aí que começa a primeira advertência. A primeira coisa que Padre Pio advertia que deveria sair de um quarto antes da quarta-feira de cinzas eram certos presentes recebidos de pessoas que carregavam ressentimento, inveja ou uma intenção distorcida no coração. Isso pode parecer exagerado para quem olha a fé apenas pelo exterior, mas ele não via os objetos como simples coisas materiais. Via também o que os acompanhava. Via a carga interior com que haviam sido dados. Para ele, alguns presentes não chegavam como um gesto de afeto, mas como uma extensão silenciosa de uma ferida, de uma manipulação ou até de um desprezo disfarçado de cortesia. E quando uma pessoa os conservava perto de sua cama, no espaço onde a alma repousa e baixa a guarda, o perigo tornava-se ainda mais profundo. Porque nem tudo o que entra em casa entra limpo, e nem tudo o que tem aparência amável traz paz. Em uma ocasião, uma mulher levou ao Padre Pio um pequeno crucifixo de prata para que ele o abençoasse. À primeira vista, parecia um gesto devoto, algo digno de ser colocado junto a uma imagem sagrada ou sobre uma mesa de cabeceira. Mas ele não estendeu a mão para abençoá-lo. Olhou para ela e perguntou quem o havia dado. Ela respondeu que fora uma vizinha com quem mantinha, há tempos, uma disputa amarga por uma herança familiar. Então veio a frase que a deixou imóvel. Esse crucifixo não foi entregue com amor, mas com divisão. Padre Pio não estava rejeitando a cruz, estava apontando a intenção escondida por trás do objeto. E aí aparece uma verdade incômoda.
Há coisas que permanecem em nosso quarto não pelo seu valor, mas pela emoção envenenada que trazem colada a si. Às vezes continuamos conservando-as por costume, por educação ou por medo de parecer exagerados. Mas enquanto continuarem ali, algo dessa história continua respirando dentro do quarto. A segunda coisa que deveria sair era a roupa ligada a uma vida passada de pecado, de vaidade desordenada ou de vergonha moral. Padre Pio entendia que a roupa não apenas cobre o corpo, também conserva a memória. Pode guardar cenários, decisões, identidades antigas, noites de queda, temporadas inteiras de escuridão. Há peças que uma pessoa olha e não vê tecido, mas uma versão de si mesma da qual ainda não se despediu totalmente. E enquanto essa roupa continuar pendurada dentro do armário, dobrada no fundo de uma gaveta ou escondida em uma caixa por via das dúvidas, o passado continua ocupando espaço no presente. Não porque tenha poder por si só, mas porque se continua dando permissão para que ele fique. Ele dizia que muitas almas queriam começar uma vida nova, mas continuavam dormindo ao lado das provas visíveis de uma etapa que não terminavam de soltar. Não basta pedir perdão se alguém continua acariciando os rastros da desordem com nostalgia. Não basta falar de conversão se se guarda em segredo o que alimenta a memória da queda. E aqui não se trata de tecido, de moda ou de elegância. Trata-se de honestidade interior. Se uma peça já não fala de dignidade, mas de uma ferida, de uma sedução obscura, de uma versão quebrada de si mesmo, então não deveria continuar esperando em silêncio junto à cama, como se nada tivesse acontecido. A graça também precisa de espaço. E às vezes, esse espaço se abre com um gesto concreto. Tirar, esvaziar, desapegar-se. A terceira advertência era ainda mais delicada, porque podia ser mal interpretada com facilidade. Padre Pio não condenava a medicina, nem desprezava o cuidado com o corpo, nem confundia a fragilidade humana com falta de fé. Mas era muito claro ao distinguir entre aquilo que ajuda a curar e aquilo que é usado para adormecer a alma. Por isso falava de substâncias, remédios ou medicações que uma pessoa conservava em seu quarto não como ajuda terapêutica, mas como um refúgio secreto para não sentir, não pensar, não enfrentar sua dor, nem escutar a Deus. Quando algo deixa de ser medicina e se torna esconderijo, já não alivia, acorrenta, e se além disso permanece ao alcance da mão, na escuridão da noite, junto ao travesseiro, acaba ocupando o lugar que só deveria pertencer à confiança, à oração e à verdade. Esse era o ponto central de sua advertência. Não falava contra o tratamento. Falava contra o uso desordenado de qualquer coisa que anestesia a consciência, porque há pessoas que não buscam curar-se, mas adormecer por dentro. Não buscam descanso, mas fuga. Não buscam paz, mas silêncio artificial. E quando isso ocorre, o quarto deixa de ser um lugar de repouso e se torna uma pequena câmara de evasão, onde a alma se acostuma a sobreviver sem olhar de frente para o que precisa ser purificado. Antes da quarta-feira de cinzas, essa é uma pergunta que ninguém deveria evitar. O que você guarda ao lado da sua cama ajuda a curar ou ajuda a não sentir? Porque a diferença muda tudo. E o mais inquietante é que ainda restam coisas ainda mais profundas dentro desse quarto. A quarta coisa que Padre Pio advertia que deveria sair de um quarto eram as cartas, as mensagens e as recordações que mantinham uma ferida aberta como se a dor tivesse que continuar sendo alimentada a cada dia. Não falava apenas de papéis antigos ou de objetos sentimentais guardados em uma caixa. Falava de tudo aquilo que uma pessoa conserva, não para lembrar com paz, mas para voltar a tocar em uma ofensa, reviver uma traição, reabrir uma humilhação ou manter acesa uma tristeza que já criou raízes. Há lembranças que não descansam em um quarto como simples restos do passado. Permanecem ali como testemunhas ativas de uma ferida que se recusa a fechar. E enquanto estiverem ao alcance da mão, perto da cama, na gaveta que se abre quando a noite chega e tudo se torna mais vulnerável, a alma não descansa de verdade. Apenas volta a sangrar em silêncio. Uma vez uma mulher recorreu ao Padre Pio, carregando uma ferida que havia levado dentro de si por 11 anos. Sua irmã a havia traído.
Não se tratava de uma simples discussão nem de uma distância nascida do orgulho passageiro. Era uma ferida profunda, uma fratura familiar que havia envelhecido com ela. Durante todo esse tempo, ela havia conservado cartas, recordações, sinais daquela história dolorosa. Não porque quisesse curar-se, mas porque uma parte dela não estava disposta a abrir mão do direito de sofrer. E quando falou com Padre Pio, esperando talvez compreensão, talvez consolo, recebeu uma resposta que lhe atravessou a alma. Ele lhe disse que sua irmã já estava acorrentada pelo seu próprio pecado, mas que a que continuava prisioneira era ela. Essa frase não desculpava o mal recebido, não minimizava a traição, mas revelava algo muito mais duro de aceitar. A dor alheia pode nos ferir uma vez. Depois somos nós que decidimos se lhe damos um quarto dentro do coração para que viva ali durante anos. Era isso o que ele via com uma clareza sobrenatural. Via que muitas pessoas não estavam retidas pelo passado em si mesmo, mas pelo apego secreto à dor. Porque o sofrimento, quando se torna identidade, começa a parecer uma forma de justiça. A pessoa pensa que soltar seria trair a própria ferida, como se perdoar significasse negar o ocorrido ou declarar inocente o culpado. Mas para Padre Pio, perdoar não era chamar o mal de bom, era recusar-se a continuar alugando um quarto da alma ao pecado de outra pessoa. Era fechar a porta para uma presença interior que havia ocupado espaço demais. E por isso, as lembranças conservadas com ressentimento não eram inocentes. Não porque o papel tivesse poder, mas porque mantinha vivo um pacto íntimo com a dor. Há pessoas que, antes de dormir, voltam a olhar uma mensagem, releem uma carta, abrem uma fotografia, tocam um objeto e reativam uma história que já deveria ter sido colocada diante de Deus. Não o fazem sempre com plena consciência. Às vezes o fazem quase como um rito secreto de tristeza, como se, ao tocar aquela memória, confirmassem que ainda tem direito de não sarar. E assim o quarto deixa de ser lugar de descanso para se tornar um santuário do agravo. Padre Pio sabia que, enquanto essa dinâmica continuasse intacta, a graça bateria repetidamente contra um muro interior levantado não pelo ofensor, mas pela vítima que não consegue se libertar. Por isso, antes da quarta-feira de cinzas, a pergunta não é apenas o que lhe fizeram, mas o que você continua guardando para não deixar de sentir. Y ahí aparece una de las verdades más difíciles de este camino. Algunas personas no solo conservan la herida, sino que se aferran a ella porque ya no saben quiénes serían sin ese dolor. Han vivido tanto tiempo definidas por una decepción, una traición o una pérdida, que el sufrimiento se ha vuelto parte de su manera de existir. Renunciar a él les parece como perder una parte de sí mismas. Pero precisamente ahí entra la gracia con más fuerza. Porque Dios no quiere arrancarte la memoria para dejarte vacío. Quiere liberarte de la cadena que te impide vivir sin volver cada noche al mismo lugar oscuro. Y eso exige un gesto concreto, interior y a veces también material. Retirar lo que sigue alimentando la herida, dejar de visitar el altar del agravio, atreverse a cerrar el cajón. Padre Pio não propunha uma fé sentimental nem superficial. Propunha uma limpeza real. Uma conversão que tocasse também os cantos, onde ninguém olha. Por isso sabia que um quarto pode estar ordenado por fora e, no entanto, continuar abrigando uma prisão invisível. E talvez agora mesmo, enquanto ouve isto, você já saiba de qual lembrança se trata. Já sabe que mensagem, que objeto, que carta ou que memória continua deixando junto de si, como se ainda precisasse ficar. Mas o mais inquietante é que não apenas as lembranças do passado podem contaminar o silêncio da alma. Também há presenças modernas, cotidianas, aparentemente normais, que se instalaram no quarto e estão roubando algo essencial sem que quase ninguém perceba. A quinta coisa que Padre Pio teria feito olhar com enorme seriedade dentro de um quarto é a tela que nunca se apaga completamente. O celular sobre o criado mudo, o notebook aberto até altas horas, a luz azul rompendo na escuridão logo antes de dormir e assim que acorda. Para muitos isso parece um costume normal, quase inevitável, uma extensão natural da vida moderna. Mas para um olhar espiritual profundo, o problema não está apenas no aparelho, mas no que ele introduz sem descanso no espaço mais íntimo da alma.
porque o quarto deveria ser o lugar onde o coração baixa o ruído do mundo para poder ouvir melhor. E, no entanto, em muitíssimas vidas, tornou-se o último ponto de conexão com a ansiedade, a comparação, a distração, o desejo desordenado, a curiosidade inútil e o cansaço interior. A tela nem sempre traz maldade visível, às vezes traz algo pior, uma ocupação contínua que não deixa lugar para o silêncio. Padre Pio protegia o recolhimento com uma firmeza que hoje muitos considerariam extrema. Para ele, o silêncio antes da oração era uma porta sagrada. Não era simplesmente ausência de palavras, mas uma disposição interior que permitia a Deus falar sem ser interrompido pelo ruído do mundo. Por isso insistia em guardar as horas prévias ao encontro com o Senhor como um soldado guarda uma entrada do rei. E se transladarmos essa visão para o quarto atual, a pergunta torna-se incômoda, mas necessária. O que é a última coisa que entra em sua mente antes de dormir? Um ato de abandono, uma breve oração, um olhar ao céu interior, ou uma cascata de imagens, mensagens, vídeos e vozes alheias que continuam girando dentro de você quando apaga a luz? Porque o que acompanha seus últimos minutos do dia não desaparece simplesmente. Desce com você para a noite, infiltra-se no seu descanso, toca a imaginação, a memória, o desejo e a paz. O problema não é apenas moral, também é espiritual em um sentido mais profundo. Um quarto saturado de estimulação contínua deixa de ser lugar de repouso e torna-se um corredor de trânsito onde a alma nunca termina de chegar em casa. Dorme-se com o corpo, mas não com o interior. Descansa-se fisicamente, mas o coração continua aberto a mil vozes que o reivindicam, o inquietam, o dispersam. E quando isso se repete noite após noite, a pessoa pode continuar rezando exteriormente, continuar indo à igreja, continuar cumprindo práticas piedosas, mas por dentro vai perdendo algo delicadíssimo, a capacidade de se recolher de verdade. Padre Pio sabia que sem silêncio interior, a oração enfraquece. O discernimento se nubla e a presença de Deus começa a parecer distante. Não porque ele tenha ido embora, mas porque a alma já não sabe permanecer em quietude o suficiente para reconhecê-lo. E junto a esse ruído moderno aparece a sexta advertência. Os objetos supersticiosos, amuletos e misturas espirituais que convivem com a fé cristã dentro do quarto. Aqui entram tantas coisas que hoje se apresentam como inocentes, decorativas ou simplesmente culturais. Pulseiras da sorte, óleos gregos, cristais para atrair energia, símbolos usados para bloquear más vibrações, pequenas peças guardadas por via das dúvidas, como se oferecessem uma segurança adicional. Muitas pessoas as colocam junto a uma cruz, um terço, uma imagem de Nossa Senhora ou uma estampa de um santo, sem perceber a contradição. Não o fazem sempre por rebeldia aberta contra Deus. Às vezes o fazem por confusão, por medo ou por essa necessidade humana de controlar o invisível quando a fé ainda não amadureceu completamente. Mas precisamente por isso, o perigo é mais sutil. Padre Pio não tolerava essas misturas, porque sabia que não eram simples enfeites neutros. Revelavam uma divisão interior. Quando alguém confia em Deus e, ao mesmo tempo, guarda um objeto supersticioso, caso funcione, não está somando proteção. Está expressando uma fidelidade dividida. Está dizendo com fatos que a providência divina talvez não baste totalmente. E aí começa a névoa espiritual. Não porque um objeto decorativo tenha automaticamente um poder extraordinário, mas porque o coração que o conserva está lhe concedendo um lugar que não deveria ocupar. A superstição nasce justamente aí, quando se deposita esperança, temor ou expectativa espiritual em algo que não pertence ao caminho da fé cristã. E quando isso entra no quarto, entra também no lugar onde a alma mais vulnerável se encontra, onde o medo sussurra mais forte e onde a tentação de buscar seguranças alternativas se torna mais intensa. O mais grave é que essa mistura costuma instalar-se sem escândalo. Ninguém a chama de idolatria. Ninguém a apresenta como ruptura. Disfarça-se de costume, de estética, de detalhe sem importância. Mas a vida espiritual raramente esfria por grandes gestos espetaculares.
Muitas vezes esfria por pequenas incoerências aceitas durante tempo demais. Um terço em uma gaveta e um amuleto no criado mudo. Uma imagem sagrada coberta de pó e, ao lado, um objeto ao qual se atribui proteção especial. Uma oração feita às pressas antes de dormir, enquanto a verdadeira confiança está repartida entre Deus e outras coisas. Padre Pio via nisso um coração que ainda não havia entregue toda a casa ao Senhor. E antes da quarta-feira de cinzas, essa é uma revisão imprescindível, porque não se pode entrar puramente no deserto quaresmal com um quarto cheio de ruído por um lado e de duplicidades espirituais por outro. E, no entanto, ainda resta uma zona mais íntima e mais difícil de tocar. Aquela que revela não apenas o que você teme, mas também aquilo a que continua se apegando com orgulho ou com medo. A sétima coisa que Padre Pio teria desejado arrancar de um quarto antes da quarta-feira de cinzas nem sempre cabe em uma caixa nem se guarda apenas em uma gaveta, mas às vezes deixa marcas muito visíveis na forma como uma pessoa organiza seu espaço. A vaidade que converte o corpo em ídolo e a aparência em centro silencioso da vida interior. Não se trata de limpeza, de cuidado pessoal, nem de dignidade exterior. Nada disso era condenado por ele. O problema começava quando o espelho deixava de ser um instrumento e se tornava um tribunal. Quando as roupas, os acessórios, os cosméticos ou certos hábitos em torno da própria imagem absorviam uma energia desproporcional do coração. Então o quarto já não refletia paz, ordem ou recolhimento, mas uma luta contínua para sustentar uma identidade construída de fora. E isso, embora muitos não queiram admitir, também é uma forma de escravidão. Padre Pio via imediatamente quando uma pessoa estava excessivamente presa ao visível. Não porque desprezasse a beleza, mas porque sabia distinguir entre a beleza recebida com humildade e a obsessão por fabricar uma imagem destinada a sustentar o ego, esconder feridas ou provocar admiração. Para ele, o corpo devia ser tratado com respeito, mas nunca elevado ao posto de altar. E, no entanto, muitas almas dormiam todas as noites cercadas de sinais dessa batalha secreta. Espelhos convertidos em juízes, objetos usados para alimentar a comparação, roupas guardadas como prova de uma identidade baseada unicamente em seduzir, impressionar ou controlar como se é percebido. O mais perigoso dessa vaidade não é que seja visível, é que frequentemente se apresenta como algo normal, até razoável, enquanto vai ocupando o espaço que pertence à verdade mais profunda da alma. Aqui a cinza da quarta-feira de cinzas adquire toda a sua força. Pó és e ao pó voltarás. Essa frase não foi dada para humilhar o ser humano, mas para libertá-lo do engano de viver acorrentado ao que murcha. Padre Pio entendia muito bem que, quando uma pessoa organiza seu quarto como se tudo dependesse de continuar sustentando uma imagem, na realidade está vivendo sob um medo profundo. O medo de não valer nada se o brilho exterior desaparecer. E esse medo acaba contaminando tudo. A oração torna-se mais fraca, porque o coração busca sem descanso confirmação no olhar alheio. O descanso torna-se mais frágil, porque a identidade está apoiada sobre algo instável. E a presença de Deus fica relegada, porque ali onde reina a obsessão por si mesmo, torna-se cada vez mais difícil ouvir o chamado à humildade. Mas junto a essa forma de apego, existe outra ainda mais silenciosa e, em muitos casos, mais poderosa. O dinheiro guardado com medo. Essa era a oitava advertência. Não falamos aqui da poupança responsável nem da prudência material. Padre Pio não pregava irresponsabilidade nem desprezo pelas necessidades reais da vida. Falava de outra coisa, do dinheiro retido como refúgio da alma, do dinheiro escondido em envelopes, caixas, cantos secretos ou contas preservadas com um apego interior tão forte que acabava deslocando a confiança em Deus. Quando o dinheiro deixa de ser um meio e passa a se tornar garantia emocional absoluta, já não descansa na casa como recurso, descansa como dono. E se além disso, essa lógica de posse entra no quarto, entra no lugar onde a pessoa dorme agarrada ao que teme perder. Houve um homem rico, um industrial, que prometeu doar uma quantia importante para o hospital que Padre Pio erguia para os enfermos.
Havia falado generosamente, havia mostrado disposição, havia colocado palavras nobres sobre a mesa. Mas quando chegou o momento de cumprir, ele recuou. O dinheiro continuou em seu poder. E o que talvez, para muitos, tivesse sido apenas uma falta de coerência ou uma simples covardia, para Padre Pio era algo mais revelador. Disse que aquele dinheiro nunca havia sido verdadeiramente dele. Com essa frase, não estava fazendo um comentário econômico, estava desmascarando uma ilusão espiritual. Há bens que passam por nossas mãos, mas não nos pertencem para serem adorados. São-nos dados para serem administrados com justiça, com liberdade e com caridade. E quando são aprisionados pelo medo, transformam-se em uma corrente tanto para quem carece quanto para quem acumula. Esse medo de soltar pode se esconder muito bem. Às vezes se apresenta como sensatez, como necessidade de estar coberto, como desejo de prevenir o futuro. E, no entanto, no fundo, há algo mais profundo. O temor de ficar desprotegido se Deus não responder como se quer. Por isso, o apego ao dinheiro não é apenas um assunto moral. É um exame de fé. Revela onde descansa realmente a segurança do coração. Padre Pio sabia que uma pessoa podia ter imagens sagradas no quarto, rezar antes de dormir, até falar de sacrifício e de confiança. E, ao mesmo tempo, viver interiormente inclinada diante do dinheiro, como diante de um senhor silencioso. Não era preciso que houvesse montes de riqueza. Bastava que o coração estivesse preso pelo medo de perder, pela incapacidade de partilhar ou pela obsessão de guardar além de toda a paz. E aí é onde estas duas advertências se unem de uma maneira inquietante. A vaidade e o apego ao dinheiro parecem muito diferentes, mas no fundo brotam de uma raiz semelhante, a tentativa de sustentar a própria vida sem abandono, construindo uma falsa segurança em torno da imagem ou da posse. Um se apega a como é visto, o outro se apega ao que tem. Mas ambos revelam uma resistência profunda em se tornar pequeno diante de Deus, pobre de espírito, disponível para a graça. Antes da quarta-feira de cinzas, limpar um quarto não consiste apenas em retirar objetos visíveis. Consiste em deixar que venha à luz aquilo que esses objetos representam: o orgulho, o medo, a necessidade de controle. E precisamente quando se acredita ter chegado ao núcleo do problema, resta ainda um último sinal, talvez o mais doloroso de todos. Aquilo que é sagrado e que continua dentro do quarto, mas já não ocupa o lugar de honra que deveria ter. A nona e última coisa que Padre Pio teria apontado dentro de um quarto, antes da quarta-feira de cinzas, não era algo abertamente impuro, nem barulhento, nem evidentemente perigoso aos olhos de qualquer pessoa. Era precisamente algo sagrado relegado, coberto de pó, empurrado para um canto, reduzido a simples decoração. Uma imagem de Cristo esquecida em uma parede que já ninguém olha. Uma estampa de Nossa Senhora colocada entre objetos sem importância. Um terço emaranhado no fundo de uma gaveta. Uma Bíblia fechada durante meses sobre uma mesa onde se apoiam 1000 coisas, mas que nunca volta a ser aberta com verdadeira fome interior. Para Padre Pio, isso não era um detalhe menor, porque quando o sagrado continua presente no quarto, mas perdeu seu lugar de honra, revela-se uma verdade dolorosa. Deus não foi expulso totalmente, mas foi deslocado. E às vezes, essa indiferença fere mais profundamente do que uma rebelião aberta. A rebelião, ao menos, ainda reconhece que Deus importa, luta contra ele, o rejeita, o desafia, mas não finge que ele não existe. A indiferença, em contrapartida, esfria a alma de uma maneira muito mais silenciosa. Converte o sagrado em paisagem. Faz com que uma cruz seja apenas um objeto pendurado, que uma imagem benta seja apenas parte da decoração, que uma medalha seja um enfeite sem tremor, sem oração, sem vínculo vivo com o céu. Padre Pio conhecia bem esse perigo, porque sabia que a fé nem sempre morre no meio de um escândalo. Às vezes morre lentamente sob uma camada de costume, sob semanas de descuido, sob meses em que se continua conservando sinais religiosos no quarto, enquanto o coração já quase não lhes concede atenção nem reverência. E então a casa mantém aparência de devoção,
mas o fogo interior se enfraqueceu até quase se apagar. Por isso, esta última limpeza não consiste em jogar fora o sagrado, mas em devolver-lhe o lugar que lhe corresponde. Se uma imagem santa está coberta de pó, não é apenas o objeto que se encheu de abandono. Também algo dentro da alma aceitou que Deus fique para depois. Se o terço está enterrado entre coisas sem valor, talvez a oração também tenha ficado enterrada sob preocupações, pressa e cansaço. Se a Bíblia permanece fechada, noite após noite, no mesmo quarto onde tantas vezes se chora, se teme ou se busca conselho, então a pergunta torna-se inevitável. De fato, Cristo ocupa o centro deste quarto, ou apenas permanece ali como uma testemunha silenciosa, a qual já quase ninguém dirige o olhar? Antes da quarta-feira de cinzas, essa pergunta tem que doer. Tem que entrar fundo. Porque não se trata de reorganizar objetos. Trata-se de reconhecer quem reina realmente no lugar onde termina cada jornada e começa cada amanhecer. E para compreender a força dessa advertência, basta olhar para os últimos dias da vida de Padre Pio. Seu corpo estava esgotado. Havia carregado durante anos um sofrimento físico e espiritual que quase ninguém podia medir. As chagas que durante tanto tempo haviam marcado sua carne começaram a fechar-se no fim, como se o Senhor estivesse retirando aos poucos aquilo que lhe havia confiado carregar. Quando lhe perguntaram sobre isso, respondeu com uma serenidade que estremecia: "O Senhor está me retirando um empréstimo." Não falava como alguém que perde algo próprio, mas como alguém que sabe que tudo sempre pertenceu a Deus. Essa foi uma das grandes lições de sua vida. Nada lhe pertencia para ser retido. Nem a dor, nem a missão, nem o corpo, nem o tempo. Tudo devia ser devolvido com humildade, e nas horas finais, seu olhar dirigia-se repetidamente para Nossa Senhora. Não para uma ideia abstrata, não para um símbolo decorativo, mas para uma presença amada, viva, honrada até o fim. Aí está o contraste decisivo com tantos quartos, onde o sagrado permanece, sim, mas sem amor, sem uso, sem centralidade. Padre Pio não convivia com o sagrado como quem convive com um móvel herdado. Tratava-o como se trata alguém real, e é exatamente isso o que esta última parte do exame quer despertar. Não basta que haja uma cruz em seu quarto. A questão é se essa cruz ocupa um lugar verdadeiro em sua vida. Não basta conservar um terço. A questão é se ele ainda passa por suas mãos com fé. Não basta ter uma imagem de Nossa Senhora. A questão é se seu coração ainda a busca com confiança filial. Agora, ao chegar ao final deste percurso, o chamado torna-se muito concreto. Antes da quarta-feira de cinzas, entre em seu quarto com outro olhar. Não com medo teatral, não com superstição, não com angústia, mas com verdade. Olhe para o que você conservou. Olhe para o que você tolerou. Olhe para o que deixou ocupar espaço. Olhe também para o sagrado que talvez continue ali, mas relegado, coberto de esquecimento. E pergunte-se com sinceridade: se este quarto falasse da minha alma, o que diria? Diria que aqui dorme uma pessoa que quer pertencer mais a Deus? Ou diria que aqui ainda vivem, misturados, o apego, o ruído, a dor antiga, o medo, a vaidade, as falsas seguranças e uma fé tratada como enfeite? As cinzas que logo tocarão a testa de tantos repetirão uma verdade que ninguém pode evitar: você é pó e ao pó voltará. Mas essa frase não vem para esmagá-lo, vem para despertá-lo. Vem dizer que você ainda está em tempo de limpar, de devolver a Deus o centro, de fechar portas que não deveriam continuar abertas e de entrar na quaresma com um quarto mais honesto e uma alma mais disponível. Essa é a advertência. Essa é também a misericórdia. Porque Deus não revela o que deve sair da sua vida para humilhá-lo, mas para abrir espaço para a sua graça. E talvez a verdadeira preparação para esta quarta-feira de cinzas não comece no templo, mas no silêncio do seu quarto, quando finalmente você se atrever a retirar o que não deve continuar ali e a devolver a Cristo o lugar que ele nunca deveria ter perdido.